Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós trabalhamos esse tema, nessa noite, envolvidos que estamos todos nós, nesse final de semana, feriado, em comemoração ao que a gente chama de Semana Santa. E aí, particularmente, amanhã, em que, historicamente, a nossa cultura, o nosso país, é um dos que comemoram a Páscoa. Eu estava na indecisão essa semana de que tema nós traríamos para a palestra de hoje. E estava até comentando com o Oscar, o tema provavelmente seria oração. E aí a prece agora de Daniel, nos convidando a essa paz, esse momento de reflexão, onde a gente convoca Jesus para tranquilizar as nossas almas. Eu estou precisando trabalhar um pouco mais o tema da oração, porque a gente está vivendo dias muito inamistosos. E, particularmente, eu estava me sentindo muito impactada com todo esse alvoroço que está nos cercando enquanto cidadãos brasileiros nesses dias. E aí, ontem, eu disse, não, estou com vontade de assistir uma palestra. Eu fui assistir uma palestra de Haroldo Dutra, que ele fala sobre o livro A Caminho da Luz. E, para mim, esse livro é muito precioso, porque ele é um testemunho vivo do que é a presença de Jesus. E, particularmente, ele apresenta uma consolação muito grande, porque, quando fala da nossa trajetória enquanto humanidade, numa perspectiva não apenas histórica, mas uma perspectiva de como se dá a nossa evolução espiritual enquanto coletividade. Aí ontem eu fui dormir com o coração muito mais aliviado do que estava nesses últimos dias. E aí, me sentando hoje para fazer as pesquisas, para trabalhar a compilação das reflexões para a noite de hoje, disse, vamos conversar um pouco sobre Páscoa, já que a gente está num final de semana, onde amanhã a gente comemora a Páscoa, e a Páscoa tem uma simbologia muito forte para nós cristãos. Eu disse, vou pesquisar sobre Páscoa. E a primeira frase que veio na pesquisa, ela está num artigo chamado, acho que é A Páscoa e o Espírita, que foi publicado na Revista Cristã de Espiritismo, que faz uma referência a um versículo do Evangelho de João, que está no capítulo 1, no versículo 29. E a frase dizia justamente isso. Cristo é a nossa Páscoa, libertação, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse, pronto, já arrumei o tema para a palestra. De fato, Jesus é a nossa libertação. Nessa compreensão que é da Páscoa, onde historicamente os judeus comemoram, os hebreus comemoram a libertação do jugo que passaram quase 4 séculos no Egito. Então, a Páscoa traz essa representação da libertação do povo hebreu. E para nós cristãos, pelo fato de Jesus ter sido ressuscitado justamente no domingo de Páscoa, reassevera em todos nós essa forte esperança de que Jesus é o nosso Salvador. Porque é muito simbólico que tenha justamente todo o sacrifício desse Cordeiro de Deus tenha acontecido nesse momento que era tão simbólico para aquele povo, de celebração de uma Semana Santa. E aí, de maneira muito simbólica, Jesus, entre aspas, escolhe o domingo de Páscoa para a sua ressurreição, nos apresentando esse forte simbolismo de que todos nós precisamos acreditar na imortalidade da alma. A experiência da ressurreição é a experiência para todos nós de acreditarmos que a vida continua. E de que a morte nunca é a vencedora. Mas que a vida, essa vida plena e essa vida perene, é a vida que Jesus nos convida a experienciar. Quando nós elegamos Jesus como a nossa Páscoa, como a nossa libertação, nós o estamos elegendo como esse modelo e guia que nos permitirá buscar a nossa própria libertação. Essa experiência do sacrifício do Cristo, em amor por todos nós, para a redenção da humanidade, representa uma renovação de esperança.
Nós perdemos o corpo de Cristo na Sexta-feira Santa, na crucificação. Mas nós recebemos algo muito maior, que foi a crença no seu Espírito imortal, circundando as nossas almas para toda a eternidade. Então, Páscoa é sinônimo de alegria para todos nós, de fortalecimento da nossa esperança e o fortalecimento da nossa própria fé na nossa libertação, quando tomamos, de fato, o Senhor Jesus como nosso grande guia e modelo. E a partir dessa reflexão de Jesus como a nossa Páscoa, de Jesus como nossa libertação, nós fomos ao livro A Caminho da Luz, revisitar um pouco, né, o que representa para todos nós, de fato, a vinda de Jesus a esse planeta. E aí, logo na introdução, Emmanuel vai nos exemplificar que isso não é um livro de história, até porque a ciência comum assim já o relatou. A importância de escrever como se deu ou se dá ainda a trajetória espiritual da evolução da nossa humanidade enquanto uma coletividade, traz a figura de Jesus como aquele que recebe a grande missão de administrar o planeta Terra. E logo na introdução, algo que nos salta aos olhos é a revelação que Emmanuel nos coloca de que, inicialmente, o nosso sistema planetário ele é administrado por vários espíritos, Jesus não é o único, de natureza crística, espíritos que já atingiram o ápice da perfeição e da pureza e que recebe de Deus a responsabilidade por gerenciar o nosso cosmos. E a partir dessa perspectiva, Emmanuel vai nos esclarecer que próximo à crosta terrestre, nós já tivemos a oportunidade de vivenciar por 2 vezes uma assembleia desses espíritos luminosos que, conjuntamente com Jesus, vieram refletir sobre os encaminhamentos que seriam dados ao nosso planeta. E aí ele relata quais seriam esses 2 momentos. O primeiro momento que se deu foi justamente quando o nosso globo estava desmembrando-se do Sol, para que pudesse, a partir daí, iniciar-se toda a complexidade da existência da vida. Então, essa foi a primeira assembleia, poderíamos dizer, quando, de fato, Jesus assume a missão de, desde os primórdios, se responsabilizar pela existência do nosso planeta Terra. E ele é o que, de fato, assume essa missão, e ele não está conosco há só 2000 anos. Ele está conosco enquanto essa experiência de nós estarmos vinculados a esse planeta muito antes de nós mesmos existirmos. Desde antes da primeira célula se formar nesse planeta, do primeiro ser vivo se configurar nesse planeta, Jesus já preside a administração da nossa humanidade. E é nessa perspectiva, eu fico imaginando quão profundas são essas reflexões. Vale a pena ler o livro na integralidade, porque Emmanuel ele consegue, de maneira muito objetiva, né, nos apontar vários esclarecimentos. E aí teve um outro ponto que Haroldo, em sua palestra, nos chamou muita atenção, quando ele trouxe a seguinte análise. Emmanuel relata que quando Jesus, junto com sua equipe de espíritos evoluídos, que estavam organizando a estruturação de cada ser que iria habitar, experimentando geneticistas de alta envergadura intelectual e moral, que compunham a equipe de Jesus, a fim de que a estruturação do nosso planeta pudesse se dar. E aí Haroldo faz a seguinte interpretação. Se, como relata Emmanuel, essa equipe de Jesus ficou milhares de anos, não apenas 1000 anos, mas milhares de anos, estruturando toda a formação das espécies desse planeta. Vocês acham que essa equipe não estaria conosco estruturando algo tão importante que é a nossa evolução espiritual?
Se tanta dedicação durante tanto tempo para que um planeta fosse formado, quiçá o cuidado que Jesus tem para com a formação e desenvolvimento de nossas almas. Diante dessa revelação, não dá para abrir espaço para o desespero. Não dá para abrir espaço para o pessimismo. Porque é a partir dessa compreensão que a gente vai tomando de maneira não apenas racional, mas emocional, espiritual, de que existe um timoneiro nessa nau. Que essa barca não está navegando à toa. Que os propósitos são muito maiores do que imagina a nossa vã filosofia. Uma alma que está dedicada a esse planeta, que a gente não consegue mensurar isso com relação... É como se a gente não tivesse inteligência suficiente para mensurar o que significa, de fato, tanta dedicação e tanto amor. Porque nós ainda somos muito inferiores para que possamos compreender a experiência da amorosidade de maneira tão profunda quanto Jesus vivencia e compartilha para com todos nós. E qual foi a segunda experiência dessa assembleia, onde esses espíritos crísticos se reuniram próximo à Terra, para nessas reuniões que deveriam ter sido, que possivelmente foram muito demoradas, discutirem o destino da humanidade. Esse segundo momento se deu justamente com a vinda de Jesus, através da encarnação, nessa experiência em nosso planeta. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: conta-nos, Emmanuel, que precedendo a vinda de Jesus, entidades angélicas se movimentaram, tomando vastas e importantes providências no plano espiritual. Aí Haroldo chama a atenção de uma coisa na palestra que eu nunca havia me apercebido. Ele diz, possivelmente, num dos tópicos dessa pauta, dessa Assembleia Geral, deveria ter sido a decisão de quem iria compartilhar a administração do planeta Terra enquanto Jesus estivesse encarnado. Porque Deus ele é muito providencial, né? Se a gente se ausenta para sair tirar férias, a gente minimamente organiza quem irá nos substituir, quiçá Jesus com a administração do planeta Terra e dessa humanidade tão atrapalhada. Então, possivelmente, muitas foram as discussões. E é óbvio que uma delas era justamente quem era que chegaria antes aqui para preparar a vinda do Senhor, quais seriam as pessoas que estariam diretamente engajadas nessa tarefa. E aí Emmanuel relata, escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. Com a chegada do Mestre, a manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E a partir dessa compreensão, que não nos cabe fazer uma análise mais pormenorizada nas discussões dessa noite, até porque boa parte de nós, na condição de cristão, tantas e tantas vezes, já não assistimos filmes, escutamos histórias ou lemos o Evangelho, falando dessa experiência do Cristo, nessa sua existência enquanto homem, aqui em nosso planeta. Mas, a partir dessas compreensões, é que a gente entende que essa missão não foi das mais fáceis. A engenharia do que foi trazer um espírito desse, de tamanha envergadura espiritual, para se fazer um corpo, para habitar um corpo tão limitado, num planeta tão grosseiro, com energias tão pesadas. Quem tem só um pouquinho de sensibilidade mediúnica, quando vai para um ambiente que não é um ambiente tão saudável assim, já sente alguns incômodos. Eu fico imaginando o que Jesus não precisou, se doar energeticamente a fim de permitir-se habitar um corpo físico. Só muito amor para explicar tanta dedicação. E mais particularmente, para que a necessidade de vir
que se fez necessário se fazer carne? Porque Jesus sabia que seria demorar demais esperar que a gente se elevasse ao nível dele. A sua experiência de humildade é mais um testemunho de amor, porque ele precisou se rebaixar para que a gente pudesse conseguir minimamente alcançá-lo. E aí nós fomos para Emmanuel, no livro Pão Nosso, onde, através dessa mensagem, Emmanuel representa de maneira muito poética e simplória o que, de fato, representa Jesus para o homem, cujo título da mensagem é justamente esse. E ele traz o versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz: E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Emmanuel comenta: Jesus desceu para servir do esplendor à escuridão, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, do doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino. O que não fizeste por nós e ainda fazes tanto por nós, para que tenhamos um caminho para a trajetória da glória celeste. Essa mensagem de Emmanuel, de fato, representa para todos nós o grande significado da presença de Jesus em nossas vidas. Ele se fez carne para ser exemplo. Ele se fez pequeno para que todos nós pudéssemos acreditar que todos nós vamos ser grandes. Essa experiência representa bom ânimo, renovação de fé, celebração de esperança. Jesus, para todos nós, com a sua Páscoa, vem para ser libertador de nossas almas. E que possamos todos, de fato, aproveitarmos essa experiência. A Páscoa é apenas um momento de lembrete. Mas, de fato, essa libertação se dá no dia a dia de nossa existência. Que Jesus não precise nem possa ser lembrado apenas num único dia, e que a ressurreição não seja para nós apenas um espetáculo miraculoso, que pode até encantar os nossos olhos, impactar as nossas emoções, mas, de fato, esse grande exemplo precisa para todos nós ser de libertação. Jesus veio, através da ressurreição, dizer que nós temos tempo, que a gente não se desespere. Esse caminho pode ser um caminho longo, mas é um caminho para a vitória. E é a partir dessa compreensão
que nós renovamos as nossas esperanças, de a cada amanhecer do dia, renovarmos a nossa fé e acreditar, sim, que podemos ser pessoas muito melhores, que podemos, sim, libertarmos das nossas limitações. Que podemos, sim, utilizar essa luz divina, que ainda está muito fosca em nossa alma, mas que um dia ainda brilhará intensamente. E aí nós fomos novamente para Emmanuel, agora no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele também nos traz outro trecho de Paulo, agora em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, quando Paulo nos diz: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu achei muito interessante essa passagem, tendo em vista de que, de fato, Jesus, e aí Paulo esclarece de maneira muito clara, ele vem nos ensinar o que de fato é sermos livres, o que de fato representa essa libertação. E nos convida a que tenhamos cuidado para nós não submetermos novamente à escravidão. Que escravidão é essa que também simbolicamente representa essa Páscoa? O povo hebreu liberta-se da escravidão do Egito, e o que de fato simbolicamente essa libertação para nós espíritas representa? Qual é a escravidão que há tantos milênios ou há séculos nos aprisiona? Talvez não seja mais um cárcere físico, mas às vezes é o cárcere das nossas paixões, da dificuldade que nós temos de nos libertarmos de nós mesmos, das nossas encrencas emocionais, das nossas experiências expiatórias em que a gente teima em não querer aprender. E é essa libertação muito mais subjetiva que nós precisamos dar a devida atenção. E aí vem Emmanuel comentando essa passagem. Vale a pena a lida do trecho completo, porque ele vai trazer o exemplo de Jesus como um grande revolucionário, mas não aquele revolucionário que esperava Judas. Queria levantar uma bandeira e dominar, utilizando exércitos. Judas, infelizmente, não pôde, naquele momento, captar que a revolução era nas almas, não era no exterior. E sendo uma revolução de alma, o conceito de liberdade trabalhado por Jesus é um conceito muito mais profundo e complexo do que isso que a gente imagina que é ser livre hoje. E aí vale muito a pena as reflexões que Emmanuel nos traz quando ele nos diz: Jesus ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera progresso e iluminação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. É essa escravidão que, se brincar, nos aprisiona muito mais do que tantos outros cativeiros físicos que ainda temos ainda hoje. É essa escravidão que tolhe a nossa liberdade em sermos uma alma melhorada. É essa escravidão que domina os nossos hábitos, desses desejos indomesticados que toma conta do nosso ser,
como se a gente não fosse o grande gerenciador de nossa própria vida. Mas, além de tudo, além de chamarmos a atenção a essa escravidão subjetiva, a que todos nós estamos presos, Jesus ainda nos dá uma lição muito maior, que é um conceito de liberdade que está intrinsecamente relacionado à submissão à vontade de Deus. Ele nos ensina que nós só seremos verdadeiramente livres quando o nosso desejo, a nossa vontade estiver em conexão com a vontade do Pai. É o sentimento de construção de um dever retamente cumprido. É nessas experiências que a gente, de fato, vai vivenciar esse sentimento de liberdade, porque estaremos nós libertados de nós mesmos. E, a partir dessa compreensão, eu trouxe para todos vocês um conto que está no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico, cujo tema chama-se A Visita da Verdade. Eu acho esse conto muito simbólico, tendo em vista que precisamos trabalhar aquela máxima de Jesus, quando ele nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se de fato queremos assumir Jesus como esse que representa a nossa grande libertação, nós precisamos mergulhar nesse conhecimento dessa verdade, sair dessa escravidão que nos amarra a tantas e tantas existências, em que nós não conseguimos domar os nossos próprios desejos, as nossas próprias más tendências, as nossas próprias limitações. Então, essa experiência de autoencontro, que é tão trabalhado por Joana em sua obra psicológica, em que ela nos convida tanto ao autodescobrimento, como a saída segura para que a gente possa ir de encontro a essa verdade, para que, de fato, a gente trabalhe essa experiência de libertação no nível muito mais profundo. Como eu já disse que eu não sou muito boa contadora de história, eu preciso ler o conto para vocês, porque fica muito mais rico. Diz o seguinte: certa feita, disse o mestre que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão dessa afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de novos conhecimentos, o amigo celeste meditou e continuou a falar. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentisse o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-lhe e dizia ele aos gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto e aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre revolta e amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude o exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se e, de algum modo, mas, em breve tempo, voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança.
O pobre pareceu melhorar-se, mas, decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual fora mãe abnegada. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o Senhor, compassivo, enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerante em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens. Sente-se com o direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem. Tímidos e irritadiços, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhe em que se encontram, costumam fugir. Apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Eu acho esse conto muito simbólico, porque eu não sei para vocês, mas representa muito do que para nós vivenciamos no dia a dia. Comumente nós nos achamos credores da divindade e não devedores. E reclamamos, e rebelamos-nos, e gritamos, e imploramos a ajuda celestial, sem reconhecer que mesmo que a esperança nos visite, que a caridade nos visite, e que a fé esteja ao nosso lado, a gente sente aquela emoção inicial da ajuda que impacta-nos momentaneamente, mas depois, rapidamente, voltamos às reclamações. Quando a verdade nos chega, e ela nos mostra tal qual nós somos, nós observamos que todos aqueles sofrimentos de que tanto lamuriamos e reclamamos, somos nós. Mas, por mais cruel que seja, estar de frente a frente com a verdade, nós temos o conhecimento de uma doutrina consoladora. E Joana, de maneira muito sábia, nos ensina a fazer esse encontro com a verdade de maneira cordial e terna. Porque se revelar frente a frente não é das experiências das mais fáceis. E é por compreender a tamanha dificuldade desse autoencontro, e é por compreender que o acesso a essa verdade precisa se dar de maneira paulatina, é que nós nunca devemos prescindir da fé, da esperança e da caridade.
porque elas serão o combustível a animar o nosso bom ânimo para que possamos conseguir permanecer firmes nessa caminhada. Porque, de fato, essa será a nossa experiência de libertação. E Jesus, quando se fez carne e se deu em sacrifício, não foi porque, gente, ele estava precisando expiar por aquilo não, tá? Não precisava, uma alma pura. A experiência do sacrifício era para que todos nós possamos ter em seu exemplo a força inquebrantável para as nossas mudanças. Que mesmo diante da injúria, do ódio de tantos, da descrença, das dificuldades, do sofrimento, da dor, todas essas experiências que ele passou, revolucionando moralmente o mundo, mesmo diante de tudo isso, é possível a ressurreição de nossas almas. É possível sair das furnas em que nós, há tantas e tantas existências, teimamos em ficar dentro dessa caverna sombria, como filhos rebeldes, reclamando e se lamuriando da providência divina, e simplesmente só bradando, exigindo o apelo do alto. Exigindo que possamos, de fato, reflexionarmos que a experiência com Cristo é a experiência de que cada um de nós precisa pegar a sua cruz e seguir. Não é pegar a sua cruz e ficar reclamando o resto da vida. É pegar a sua cruz e seguir. É esse o convite que Jesus nos fez. E se fez exemplo para que nós possamos acreditar que é possível. Que é possível. E a partir dessa experiência, nós precisamos entender que essa trajetória é uma trajetória paulatina. Tudo a seu tempo. Para que a gente, mais uma vez, não se atropele. Querendo atingir um estágio de redenção espiritual, como se fosse das experiências mais fáceis de ser construídas. E aí nós vamos para o Evangelho, também uma passagem comentada por Emmanuel, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele nos faz refletir sobre o cristão e o mundo. E aí ele traz uma passagem muito simbólica que Jesus nos coloca, está lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 28, quando Jesus nos esclarece. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Através dessa analogia, e que devemos esperar o tempo de cada coisa, Jesus utiliza os recursos da natureza para que a nossa ignorância possa ser melhor lapidada e compreendamos em profundidade que as grandes transformações requerem tempo. E Emmanuel assim nos esclarece. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Então, ele já está dizendo, nos tornarmos pessoas melhores, fazer aquilo que Kardec coloca, que o propósito que caracteriza o verdadeiro espírita é aquele que esforça-se para a sua transformação moral. Então, é aquele que está trabalhando, que se enxerga que não é uma pessoa perfeita nesse mundo, mas que precisa abraçar o trabalho de melhoramento de si mesmo. Então, como Emmanuel aqui ratifica, ninguém julgue fácil que a aquisição de um título referente à evolução espiritual será das aquisições mais simples. Não é. Assim como o grão cheio na espiga precisa de tempo, a gente precisa plantar a erva, adubar, hidratar, esperar o tempo para que o sol aqueça, dar-se um tempo para que aquela erva vire uma espiga e dar-se outro tempo para que aquela espiga fique cheia de grão. Se nas experiências materiais
o tempo é um aliado para o aprimoramento e o amadurecimento, assim também o é nas experiências espirituais. E ele ainda acrescenta: o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza para nos favorecer a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada de grãos maduros. Nesse capítulo, olha a reflexão que Emmanuel nos traz. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. E ele ainda complementa: o homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrena, sem que ninguém lhe examine os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Olhem que reflexão Emmanuel nos faz a respeito disso. Às vezes a gente está perdido no mundo, ninguém se incomoda. Às vezes a gente está fazendo as maiores barbaridades, não chega ninguém para criticar. Como se ser do mundo fosse isso mesmo, e a gente vai aceitando estar atrelados às inutilidades, estarmos abraçados com as vulgaridades, como se isso não fosse, de sorte, uma experiência que nós deveremos sublimar, ultrapassar. E ele ainda diz: todavia, em surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. E é muito comum isso acontecer, né? Porque quando uma pessoa diz que se converte para Jesus, ela vira aquela a cujos olhos toda a multidão vai estar com uma lupa atenta para ver se, de fato, aquela alma se retificou. Enquanto a gente era do mundo, ninguém estava para nos julgar. Quando a gente começa a assumir o compromisso de abraçar os propósitos de Jesus, parece que nós acabamos sendo inseridos num tribunal coletivo, onde todo mundo se acha no direito de dizer: ah, bichinho, mas tu não dissesse que era espírita? Ah, mas tu não se diz que agora é um convertido? Como é que tu ainda fazes isso? De fato, nós atrapalhamos muito a evolução dos nossos irmãos e vice-versa. Mas Emmanuel é profundamente consolador quando ele também nos traz as seguintes reflexões. Milhares de olhos que não o viram quando desviados na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os mínimos gestos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Olha que observação interessante. A gente está começando, gente, o propósito de boa vontade de querer se tornar uma alma melhor. Aí é aquele do nosso lado, porque a gente, se descontrolou, teve um acesso de raiva, ou então foi, deixou de utilizar essas experiências da Páscoa para ir curtir o feriadão. A gente já pega essas experiências para crucificar essa alma, querendo exigir que essa alma, que ainda está frágil nessa ramagem, já seja espiga madura. E Emmanuel complementa: muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Eu achei muito interessante essa passagem de Emmanuel, porque a semente, para se fazer flor, tem que romper esse casulo. Então, essas primeiras experiências de conversão de nossas almas é o momento mais difícil. Porque nós, às vezes, precisamos romper com viciações milenares, com hábitos, com condicionamentos que sei lá quantas existências a gente está alimentando. Então, romper e assumir
uma nova proposta, um novo projeto de vida não é das experiências mais fáceis. Mas, infelizmente, a gente quer exigir dessa alma que ele já seja espiga madura. E Emmanuel complementa. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Nós precisamos respeitar o tempo de cada coisa para não violentar essa sementeira. Porque se a gente quiser inventar de apressar que essa espiga madura, de fato, floresça, a gente vai matar a planta. E nós fazemos isso na nossa sementeira espiritual. A gente se acha que porque converteu-se a Jesus, amanhã a gente já é um homem completamente diferente. E não é. A experiência de elevação espiritual requer de todos nós tempo, dedicação, vigilância, cuidado e amorosidade para com essa sementeira. E a Emmanuel conclui. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Nesse momento, precisamos escutar mais Jesus do que escutar o mundo. E se nós formos esses juízes a estar julgando as imperfeições alheias, novamente precisamos mais ainda escutar Jesus. Porque nesse conclame de imperfeições, todos nós o temos. Fazemos parte dessa categoria. Não há aqui eleitos e inelegíveis. Todos nós compomos ainda essa coletividade que tem elevação espiritual ainda muito imatura. Que ainda precisa regar muito, precisa doar muito tempo, precisa com muito carinho fertilizar as experiências de perseverança nesse projeto pessoal e coletivo de melhoria de si mesmo, para que a coletividade, como consequência, também possa melhorar. E se de fato elegemos Jesus como esse guia seguro e amoroso, precisamos recorrer aos seus exemplos para que possamos ter um mínimo, um roteiro. Para que através da sua vida, das suas experiências, Jesus não seja apenas alguém que nós conhecemos na intelectualidade. Porque já tivemos acesso ao seu evangelho, porque já estivemos atrelados a tantas e tantas doutrinas religiosas, seja nessa, seja em outras vidas, ou seja nessa mesma vida. Nós temos a experiência de Jesus muito intelectualizada em nossas almas. E o nosso convite nessa existência é termos as experiências de Jesus muito mais amadurecidas em nosso sentimento. Porque aí a gente vai entender o que é ser tolerante, porque ele nos exemplifica. A gente vai entender o que é não ser preconceituoso, porque ele nos exemplifica. A gente vai entender que ainda é necessário conviver com as nossas imperfeições e com as imperfeições alheias. Porque a equipe de Jesus, os discípulos, são pessoas simples, que podem ter um tanto mais de elevação espiritual em relação a nós, mas não são almas angélicas ainda. E por que será que Jesus fez isso? Será que é porque ele não tinha gabarito para trazer uma equipe top para nos ajudar? Claro que não. Ele tinha e tem. Não é à toa que de tempos em tempos ele manda os seus missionários para alavancar a evolução da humanidade. Mas ele pega pessoas simples para dizer, está vendo, é possível, gente.
E é esses exemplos que vai nos fortalecendo a fim de que a experiência de libertação seja uma experiência legítima. E que a gente não entre no desespero achando que tudo está perdido. E que a gente não entre na onda achando que esse planeta está navegando em mar tormentoso sem ter o gerenciamento de seu ninguém nessa nau. Precisamos entender essas tempestades como ainda necessárias para o nosso próprio aprimoramento como humanidade. Mas não devemos esquecer nunca que essa coletividade tem uma gerência poderosa. A não apenas administrar as coletividades, mas também administrar as individualidades. Que doemos a nossa alma a Jesus para que Ele possa lapidar o nosso espírito em experiências muito mais planificadoras do que a que nós estamos vivenciando ainda. E aí eu gostaria de trazer um trecho, que também está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que eu acho que representa muito bem essa presença de Jesus a nos acolher, mesmo diante das tempestades, quando nos diz: passaram as gerações de todos os tempos com suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenares. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro da vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos. E em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticídio e para a destruição. Conclamam em vão. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus nunca hão de passar. E se Ele prometeu que estará conosco até o fim dos tempos, esse deve ser o nosso maior consolo, qualquer que seja a tempestade que estejamos passando. E aí nós finalizamos com a poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Chico, em que ele nos traz essa belíssima poesia chamada O Réu da Cruz. Em meio às perseguições da noite fria e sem luz, meus amigos do Evangelho, lembrai-vos do réu da cruz. Sem que alguém lhe concedesse um canto amigo de um lar, nasceu no estrebaria por servir e por amar. Desde a infância humilde e pobre, na casa de Nazaré, trabalhava todo dia entre os formões de José. Ele, o príncipe da luz, caminho, verdade e vida, fez-se escravo pequenino no serviço à humanidade. Foi Messias generoso, da bondade e do perdão, trazendo ao mundo oprimido a grande renovação. Serviu aos ricos e aos pobres, ao infeliz, ao feliz e ao sofredor. Devotou-se a toda gente em sua missão de amor. Revelou a paz do reino, da verdade e da bonança, fez brilhar na terra escura novo lume de esperança. A cegueira dos caminhos trouxe a luz pura e imortal, pelo evangelho da vida curou a lepra do mal. Expulsou a treva espessa, viveu a bondade imensa, trouxe a bênção da fé viva, trabalhou sem recompensa. Mas, em troca dos tesouros da sua abnegação,
recebeu pedras e espinhos de dor e incompreensão. Foi traído e processado, encarcerado e ferido. Ele, o mestre da verdade, foi o grande escarnecido. Se também sois humilhados, lembrai-vos daquele réu, que foi à cruz pelo crime de abrir a visão do céu. Muita paz a todos, e que todos nós possamos amanhã celebrar a Páscoa, convidando o nosso Mestre Jesus para ser o grande libertador de nossas almas. Que assim seja.